Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nesta aula vou falar de definição de campo elétrico e vetor campo elétrico. Considere uma carga Q fixa em uma determinada posição. Se uma outra carga Q for colocada em um ponto P1 a uma certa distância de Q, que aparecerá uma força elétrica F atuando sobre Q. Se a carga Q for deslocada em torno de Q maiúsculo, ok? Para todos os outros pontos quaisquer, tais como P2, P3, P4, P5, etc., em cada um desses pontos, F estaria também atuando sobre Q minúsculo, uma força elétrica exercida por Q maiúsculo, ok? Então a carga Q minúsculo e a carga Q maiúsculo. Para descrever este fato, dizemos que em qualquer ponto do espaço em torno de Q maiúsculo existe um campo elétrico criado por esta carga. Dizemos que um ponto do espaço existe campo elétrico quando uma carga Q minúscula colocada neste ponto for solicitada por uma força de origem elétrica. O campo elétrico é criado nos pontos P1, P2, P3, etc., pela carga Q maiúscula, a qual naturalmente poderá ser tanto positiva quanto negativa. A carga Q minúscula é deslocada de um ponto ao outro para verificar se existe ou não nesses pontos um campo elétrico. É denominada carga de prova. A existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova naquele ponto. Existe um campo elétrico em cada um dos pontos P1, P2, P3, P4 e P5, embora não haja carga de prova em nenhum deles. Quando colocamos uma carga de prova em um ponto, queremos apenas verificar se atua ou não uma força elétrica sobre ela, o que nos permite concluir se existe ou não um campo elétrico naquele ponto. O campo elétrico pode ser representado em cada ponto do espaço por um vetor, usualmente simbolizado por E, ok? E que se denomina vetor campo elétrico. Vamos descrever as características deste vetor: módulo, direção e sentido. O módulo do vetor E em um dado ponto costuma ser denominado intensidade de campo elétrico naquele ponto. Para definir esse módulo, considerando a carga Q, criando um campo elétrico em torno dela, colocando-se uma carga de prova Q minúsculo em um ponto qualquer. Uma força elétrica, ok, atuará sobre esta força de prova. A intensidade do campo elétrico naquele ponto o ponto escolhido será definido pela expressão o campo elétrico é igual a força dividida aí pela carga de prova. A unidade para a medida de E será, no sistema internacional, 1 Newton por Coulomb. A expressão E igual a F sobre Q nos permite determinar a intensidade do campo elétrico em qualquer outro ponto. A direção e sentido de E em um ponto são dados pela direção e sentido da força que atua em uma carga de prova positiva colocada no ponto. Consideremos o ponto P1. Se uma carga de prova positiva fosse colocada em P1, ela seria evidentemente repelida porque Q maiúsculo com uma força horizontal para a direita. Repelida por Q maiúsculo. O vetor campo elétrico E1 naquele ponto seria também horizontal e dirigido para a direita. De modo análogo, podemos concluir que em P2 temos o vetor E2 dirigido verticalmente para cima. Em P3 e P4, os vetores E3 e E4 têm direções e sentidos indicados na figura. A carga que cria o campo é negativa. Se colocarmos
a carga de prova positiva em P1, ela seria atraída por quê? Com uma força para a esquerda. O vetor campo elétrico estaria agora dirigido para a esquerda, sempre no mesmo sentido da força que atua a carga de prova positiva. Logo, em P2, P3 e P4, o vetor campo elétrico será representado pelos vetores E2, E3 e E4. Sendo F o módulo da força elétrica que atua em uma carga de prova Q, colocada em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico E, neste ponto, tem uma intensidade obtida pela relação E. O campo elétrico, é igual à força dividido pela carga de prova. A direção e sentido do vetor E são dados pela direção e sentido da força que atua na carga de prova positiva colocada no ponto. Agora, a carga de prova colocada no ponto, nos pontos P1, P2, P3 e P4 são negativas. Se colocarmos a carga de prova negativa em P1, P2, P3 e P4, elas seriam atraídas por quê? Com uma força para a esquerda, para baixo, para a direita e cima, respectivamente. Se colocarmos a carga de prova negativa em P1, P2, P3 e P4, elas seriam repelidas por quê? Com uma força para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo, respectivamente. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.